solar. Vá até a Biel e solicite um orçamento. Biel Odontologia Gellen conta com 3 excelentes profissionais: Dr. Farley Gellen, Dra. Maísa Beaula Trelli e Dra. Andressa Perdessetti. 3536-6668. A Cressol é para todos e se mantém ao lado do setor que nunca para. O agro. Crédito para quem nunca para. Agiliza Despachante. Ágil, moderno e com as melhores taxas. Telefone 99126-2515. Vem, tem um sorriso a te esperar. Clínica de Cardiologia Dois Vizinhos. A clínica do coração. Programa 7:30. Bom dia, 7h31. Está começando o programa 7:30 aqui na Rádio Educadora de Dois Vizinhos. Hoje é dia 24 de junho de 2021. Estamos a caráter aqui na Rádio Educadora. Hoje é dia de São João e há muitas festividades, muita comida típica e promete ser um dia que a meteorologia deve ajudar. Vou chamar o Giovanni Lima para comentar com a gente um pouquinho aqui sobre o sorteio da Rádio Educadora e da Vizinhança FM ontem, e eu perguntei para ele qual é a lista das empresas vencedoras que ninguém me contou. Lima, cadê a lista? Bom dia. Bom dia. A lista está em segredo, 7 chaves. Eu percebi, isso me dá um comichão, assim, uma vontade de descobrir logo. O que vai acontecer? Já fizemos o sorteio ontem, tá? 3 sorteios aqui na Rádio Educadora, 3 sorteios na Vizinhança, então serão 6 cestas, né? 6 cestas. Estamos tropeçando nas cestas aqui na rádio. Mas nós vamos chegar de surpresa nos ganhadores. Só depois que nós entregarmos, né? Depois nós vamos anunciar quem foi os ganhadores. Que horas foi esse sorteio? Ontem, depois quem das que 5 da tarde. participou? Tem auditoria? A equipe aqui da frente, né? Nossa equipe de recepção fez o sorteio ontem. Então já tem os ganhadores. A rádio vai agora de manhã, logo no início da manhã, entregar nas empresas ganhadoras. E só depois a gente vai divulgar, porque a ideia é a surpresa mesmo. Vocês ganharam, estão chegando aí. E o pessoal vai a caráter e vale a pena. Tem tudo o que você precisa nessa cesta, do doce ao salgado, do líquido ao sólido. É impressionante. Até para o chimarrão tem um kit ali. Então é assim, tem números, Lima, de quantas pessoas participaram? Não nesse momento. Depois a gente pega essa informação aí, mas foi um sucesso. Foi um sucesso, era para marcar o comércio, né? As empresas da cidade, os seus colaboradores, os seus funcionários marcando as empresas e movimentou bastante. Então hoje, durante a programação, quem acompanha a Rádio Educadora e a Vizinhança vai descobrir qual é esse mistério que estão fazendo. É quase o mistério do Lázaro aqui dentro da rádio, é saber quem são as empresas que vão ser contempladas. No da Vizinhança teve 1.557 participações, comentários. Pode repetir a empresa? Claro, podia repetir. Sim. Então, no da Vizinhança, na Educadora, daqui a pouquinho eu te passo os números. Então, tá bom. Então, nesta manhã, e que a gente aguarda aí o dia de São João especial para a nossa cidade, a gente também tem uma utilidade pública muito importante. A gente está tentando trazer o Dr. Januário Souza aqui no 7:30. Desde a última vez que ele veio, muitas dúvidas dos ouvintes. O assunto de hoje é oncologia aqui no programa 7:30. Vou colocar aqui o dado de quem comentou. 316. 316 comentários. Isso. No Instagram da Educadora. E o pessoal também entra lá, curte o nosso Instagram da Vise, da Educadora, para a gente poder ter novas ferramentas para entrar em contato com os nossos ouvintes. E, como eu dizia, o nosso oncologista que atende aqui no CIEM, que trabalha em todo o Sudoeste há muitos anos, o Dr. Januário Souza, na última vez que ele veio aqui no 7:30, tivemos muitas participações dos ouvintes com dúvidas em geral. E o meu resumo, assim, da opinião que a gente recebeu, Dr. Januário, é que quase todo mundo já teve um caso de câncer na família, mas sempre sobram muitas dúvidas ainda sobre isso. Vamos dar bom dia para o nosso oncologista aqui de Dois Vizinhos, que atende também no CIEM, Dr. Januário Souza. Obrigada por voltar aqui aos nossos estúdios. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer retornar aqui e tentar sanar um pouco das dúvidas dos ouvintes, né, e dos cidadãos aqui da região a respeito dessa doença que tanto o transtorno traz para as famílias, né, que é muito dolorosa de se carregar no seio da família. Há quantos anos o senhor já trata com oncologia? 26 anos. Qual que é a mudança do perfil de um paciente de 25, 26 anos atrás para uma pessoa que tem câncer hoje?
Bom, em primeiro lugar, assim, a oncologia mudou muito, né? Antigamente, certamente tu já ouviu falar o termo desenganado, né? Muito. Muito. O meu pai, o seu Valdir Luiz Pagnoncelli, é um tremendo exemplo disso. Então, antigamente dizia-se que fulano ou ciclano estava desenganado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, dentro da oncologia, a gente caminha para a cronicidade, né? Nós temos muitas doenças que elas não são curáveis, mas elas se tornam crônicas e os pacientes passam a conviver com essa doença através do uso de medicações, assim como... Na oncologia existe dentro cronicidade? da oncologia, nós temos determinadas leucemias, determinados linfomas, determinados cânceres neuroendócrinos, determinados... O próprio câncer de cólon, por exemplo, é uma mudança de paradigma disso, né? Com as linhas de tratamento, você tem um caminho para a cronicidade. O uso das drogas imunomoduladoras, né, que surgiram a partir do mapeamento do genoma humano em 2006, e abriu um leque dentro da oncologia, que nós partimos daquela genética mendeliana lá, das ervilhinhas, né, para saber o que cada gene faz em cada situação no corpo humano. E isso abriu um leque de possibilidades de desenvolvimento de novas drogas, de ativar genes, desativar genes, editar genes dentro do cariótipo, né? Então é uma nova era dentro da oncologia. E é um mundo micro, né? Sim. Extremamente. Tem que acompanhar como? Na realidade, e isso ficou cada vez mais seletivo, né? Dentro da especialidade da oncologia, e a cada dia surgem novas drogas, né? Esbarramos no custo. Certamente. Ainda há, né? Ainda há o custo. Em algumas áreas, mesmo o Sistema Único de Saúde, ele acompanha, por exemplo, a área de mama é uma área extremamente atualizada dentro do uso de drogas imunomoduladoras, né? Muito atualizada mesmo, tanto para tratamento curativo, quanto para tratamento paliativo. Então, quando a gente ouvia falar que alguma doença virou crônica, isso era recebido como algo ruim, negativo. No caso da oncologia, isso garante uma qualidade de vida para o paciente? Sim, hoje em dia a gente caminha para situações em que obtém-se a cronicidade e mesmo através do uso de drogas se consegue escolher aquela que dá menos sinais ou sintomas, com menos efeitos colaterais para o paciente, visando qualidade de vida, né? Estamos em live, viu, pessoal, pelo nosso Facebook da Rádio Educadora AM de Dois Vizinhos. Nós temos bastante pessoas acompanhando. Mandem o seu bom dia, mandem a sua pergunta, a sua consideração, que o Dr. Januário Souza hoje veio principalmente para responder as perguntas corriqueiras dos nossos ouvintes aqui da rádio e pessoal que acompanha também pelas imagens. Dr. Januário, qual que é a principal dúvida de um paciente que chega até você? Normalmente já tem uma suspeita de que está com câncer. Antes disso, ele foi aonde para descobrir? Antes disso, normalmente ou ele foi a um clínico geral ou ele foi operado por um cirurgião geral. Aí ele vem encaminhado para nós. A partir daí, ele chega no fundo do poço. É a hora que bate o desespero, né? É a hora que bate o desespero, ele se sente sem chão, ele se sente no meio de uma tempestade, ele não tem horizontes, ele acha que a vida acabou para ele. É aí que entra a maneira do oncologista lidar com essa situação, né? Porque nós que vivenciamos isso no dia a dia, nós temos que passar para este paciente a noção de que ele está vivendo isso aí e que, ao viver isso aí, ele não vê nada à volta dele que possa dar ânimo ou uma perspectiva, mas que nós, que já vimos esse filme e que lidamos com isso todo dia, que entendemos os protocolos, entendemos as formas de tratamento, nós conseguimos traçar um plano e conseguimos entender o prognóstico dele. Com isso, nós conseguimos e devemos passar para ele a informação de que há vida lá à frente. E são tantos casos de superação, né? Normalmente o diagnóstico vem com esse impacto, né? O medo,
acaba, o medo do desconhecido. A gente acompanha pessoas que passam por um tratamento quimioterápico super tranquilo e já outras pessoas que se derrubam. Isso tem um pouco a ver com o lado emocional? Muito, muito. Eu diria que, inclusive, no tratamento, a parte emocional é 50%. Não há o que nós façamos, sob o ponto de vista cirúrgico ou sob o ponto de vista clínico, com tratamento de drogas, que tenha funcionalidade, que tenha funcionamento, se o paciente não conseguir se ajudar. Isso é importante também, o papel do médico, quase vira um coach, um conselheiro. Eu sempre abordo essa questão com o paciente, que 50% é do lado de cada mesa e 50% do lado de lá da mesa, com seus sonhos, com suas perspectivas, com sua vontade de viver. E essa é a diferença quando tem muita vontade de viver? Na minha opinião, sim. Aí ocorre a superação, ocorre a virada. É aquele indivíduo que chegou ao fundo do poço e a gente apresenta para ele um plano terapêutico e ele põe os pés no fundo do poço e ressurge. Está um pouquinho ligado à nossa realidade atual em relação a diagnósticos, por exemplo, da Covid ou qualquer outro diagnóstico um pouco mais sério. Tem a ver também com a parte da gente superar isso tudo de dentro para fora? Com certeza. Eu acho que a superação ela faz parte do ser humano, né? Nós temos que sempre superar os obstáculos, mas com relação à Covid, ela já veio todo esse trabalho que vinha se fazendo de mostrar uma nova realidade da oncologia a partir de 2006. A Covid jogou isso tudo por terra. É verdade. O Dr. Júlio esteve aqui e às vezes as pessoas ficam mais tranquilas hoje em dia de receber um diagnóstico de câncer, apesar de toda a dificuldade que é, do que essa indecisão de saber se está com Covid, se positivou, se não positivou, o medo todo desconhecido, né? Então entra um pouco a parte disso, né? De conhecer o que a medicina já tem disponível, para ficar mais calmo. Porque, na realidade, as pessoas elas sempre tinham medo de um diagnóstico. Então, elas tentavam, ao máximo, evitar a ida ao médico, a ida ao oncologista, ou até mesmo fazer o diagnóstico, né? À medida que foi passando aquela situação do desenganado, as pessoas passaram a ter um pouco menos de medo de um possível diagnóstico de oncologia, né? de um suposto câncer. Faz sentido. E aí começaram a consultar mais, ou começou a haver uma melhora nos meios de tratamento, nas opções de tratamento, nos locais para tratamento. E agora isso tudo retrocedeu, porque o Covid à solta, por assim dizer, serviu como um pressuposto para que o indivíduo dissesse assim, não vou consultar, não vou ao hospital, porque lá tem Covid. Então, há uma negação nisso aí, né? E isso realmente é bem prejudicial. Muito prejudicial. Com o Covid, o número de pacientes que nós temos com doença avançada aumentou consideravelmente. Eu achei que era o inverso, que as pessoas vão, agora eu vou me cuidar, agora eu vou procurar. Era para ser, né? Mas o tal do fique em casa também, espera um pouco, fique em casa também colabora. Não é. E isso que dentro da área a gente tem abordado o tema assim, de maneira bem enfática. Primeiro, que é a campanha que nós estamos desenvolvendo, de que o câncer não pode esperar. O câncer não espera. E a segunda é que oferecer à população a informação de que um hospital oncológico, em tese, é um corredor livre de Covid, né? Que nós precisamos ser, porque lá existem pacientes com imunodepressão. O sistema imunológico não está funcionando adequadamente por conta dos quimioterápicos, né? Então, se nós tivermos o vírus na região, no hospital, esses indivíduos que estão com o sistema imunológico abalado, eles não vão suportar uma doença. Agora, uma pessoa que está em um tratamento há muitos anos, como é o caso do meu pai, às vezes a gente percebe que a imunidade dele está melhor trabalhada, mais protegida, mais investida, mais vigiada do que as pessoas no geral. Vai para tratamento, vai para médico, vai para o hospital, vai para Pato Branco, vai para São Judas, e nunca positivou. Também tem esse cuidado, né, com a imunidade dessas pessoas a longo prazo, vitamina D, tudo isso está tudo no nível bom. Faz diferença? Faz diferença. A proteção é a base para não se pegar o Covid. Minha esposa ela é diretora técnica do Hospital Regional e trabalha exclusivamente na área Covid. E trabalha lá há 2 anos. Com prevenção?
Não, somente com a administração e o recebimento do paciente Covid. Então, quer dizer, é a proteção. Certo, todos os protocolos, né, de segurança, biossegurança no caso. Sim, sim. 7h45. Fala, Lima, pode ir. O câncer, ele tem um começo? Claro que são vários tipos de câncer, mas tem mais por isso, mais por aquilo, ele tem um começo, doutor? Não depende do caso, né? Muitos casos, todos os tipos de câncer têm uma base genética, ou seja, em determinado momento, por alguma razão, ocorre uma alteração num gene naquele indivíduo. Isso leva à formação de um clone, e esse clone tumoral passa a ter determinadas características. Primeiro, não para de se dividir. As células não param de se dividir. Segundo, elas invadem os tecidos à volta. E terceiro, elas têm a capacidade de emitir metástases, ir para outro local. Porque há uma ordem natural, como se fosse uma ordem divina no nosso organismo. Né? Imagine um baldrame de uma construção, aquela base de uma construção. Aquilo nós temos no nosso organismo, se chama lâmina basal, é onde é construído todos os tecidos do nosso organismo. A partir daí, uma célula, ela nasce naquele local, e ela nasce, cresce, se divide quando houver ordem para dividir, e morre naquele local. Ela não pode sair dali, porque ela nasceu para existir naquele local. Certo. Então, o câncer, ele subjuga essa ordem natural, porque as células não param de se dividir, elas não param de crescer em várias estruturas adjacentes e ainda emitem metástases. Alguma coisa não está bem regulada. Sim. Vamos lá, então vamos só fazer um rápido intervalinho, a gente já abre aqui para as perguntas dos nossos ouvintes. Mecânica Zanella informa a hora certa. 7h47. Vem para a Mecânica Zanella, na Kennedy, 3536-1455. E você está acompanhando o programa 7h30 com o apoio mais do que especial dos nossos patrocinadores. Sem eles, não estaríamos aqui. Agradecemos muito a Geife Materiais de Construção, que atende todo mundo também pelo WhatsApp, faz entrega. Todo o negócio é possível no 3536-1636. Décadas construindo, 2 vizinhos e tudo para o seu fogão a lenha nesse período de frio. Aproveita e passa na Geife. A Tomação Home Center também há muitos anos, hein? Aí há mais de 30 anos atendendo a nossa cidade, com aquele diferencial de você ter o produto que procura, mesmo se não for hoje, eles vão atrás, encontram tudo para a sua casa e para os seus móveis. Também atende pelo WhatsApp no 3536-1430, a Tomação Home Center. Ainda topografia e georreferenciamento com a Ouro Verde Engenharia e Topografia, tudo para o seu imóvel ser regularizado de acordo com a legislação ambiental e também com licenças para cortes de árvores nativas. Telefona no 3536-5000 da Ouro Verde Engenharia e Topografia. O loteamento Lago Dourado, um sucesso de vendas. Quem adquiriu o seu lote com certeza teve um investimento aí com retorno garantido, se não for agora, daqui a alguns anos, continua uma área de grande valorização. E ainda a Concrevale, que está assim fornecendo matéria-prima para a sua estrutura com precisão e segurança, não só aqui em Dois Vizinhos, mas em toda a região, com orçamentos precisos para o seu concreto, pedras, asfalto, argamassa pronta. Informações no 3536-5555. Estamos aqui no programa 7h30 da Rádio Educadora, também em live pelo nosso Facebook. Dúvidas corriqueiras, pessoal, pode acessar aí a página do Facebook da Rádio Educadora, AM Dois Vizinhos, e mandar já seus questionamentos aqui para o Dr. Januário Souza. Ele é cirurgião geral, oncologista e atende aqui em Dois Vizinhos. O endereço do CIEM não é o que mais importa agora. O importante é que temos realmente esta especialidade, já que agora mudou, né, doutor Januário? Você pode explicar para a gente? Está atendendo aqui pertinho. Sim, agora com a colocação do hospital de campanha lá no CIEM, foi transferidas as consultas aqui para a Secretaria Municipal de Saúde. E como é que está a tua quinta-feira quinzenal aqui em Dois Vizinhos?
A nossa intenção seria um atendimento de um número maior de pacientes. Nós imaginávamos que haveria um número maior de pacientes. É aquilo que eu abordei. É que, teoricamente, eles não estão vindo, né? Não Precisamos estão que vindo, vocês prestem atenção um pouquinho na sua saúde em relação a isso. Nossa região tem bastante incidência ainda? Sim. Qual que é o principal diagnóstico aqui? Bom, em homens, próstata, além de pele, né, que em homens e mulheres é pele, principal causa, né? Em mulheres, a principal incidência é câncer de mama, né? E aí entra mais trágico, na minha opinião, é que nós temos um aumento significativo do número de casos em jovens, né? O número de mulheres aí abaixo dos 40 anos aumentando significativamente. Temos pacientes na faixa dos 20 anos com câncer de mama. Com câncer de mama? Mama. A que será que se deve essa revolução biológica? Nós temos a questão genética, que eu abordei antes. Temos alguns dados que são as questões hormonais, né? E nós temos que pensar assim, bom... antigamente, nossas avós, elas começavam a menstruar mais tarde... paravam muito cedo, tinham 12 filhos, para cada filho com ficavam 17 2 já estavam anos, no quarto filho. Para cada filho ficavam 2 anos sem menstruar, então ficavam 24 anos sem estímulo hormonal. Eu me relaciono um pouquinho com isso. Entende? É verdade. Hoje em dia não. Hoje em dia começam a menstruar aos 9, 10 anos, param aos 51, repõem hormônios. Mas o que é esse? É o trânsito hormonal? É a aceleração do tempo? O tempo está mais curto? O que está acontecendo? Não, doutor? aí você tem nível de estrogênio e progesterona sempre altíssimo. E ele é um tumor normalmente com receptor de estrogênio e progesterona positivo. O hormônio ele estimula o crescimento do tumor. Então vamos explicar. O estrogênio é o hormônio feminino e a progesterona é o hormônio... Também feminino. E o masculino é o hormônio... É testosterona. Esse mesmo. Certo. Aí já é câncer de próstata. Interessante. Então, uma das razões é essa, mais tempo de exposição hormonal. Por isso também a idade do câncer caindo. Então, nós temos muitos pacientes em idade mais baixa. Antigamente a gente dizia, a avó fulana teve câncer de mama. Era só nas nossas vovós que tinham. Não, a minha cunhada também, com 27 anos teve, mas graças a Deus tem uma paciente com 23 anos. E aí, essas pessoas recebem a informação como? Eles não se sentem um alienígena, uma pessoa diferente? Ela sente que o mundo caiu, né? Mas aí, aquilo que nós havíamos abordado, nós temos que... O que seria saudável para uma mulher hoje em dia, nesse século que vivemos? Prevenção. Menstruar qual idade? Prevenção. Prevenção. Hoje em dia nós já temos um teste, né, capaz de evidenciar e estratificar as pacientes com relação a risco, né? Isso é um teste genético coletado no sangue periférico. E ele pega basicamente 2 tipos de tumores, né? Câncer de mama e câncer de ovário. Como que funciona esse teste? Esse teste ele se chama BRCA1 e BRCA2. Se faz uma dosagem e uma análise de vários genes e nesses genes o resultado virá como positivo ou negativo. Se der positivo no BRCA1, aquela mulher tem 87,5% de chance de desenvolver câncer de mama. Nessa situação... Qual a idade correta, então, para já procurar um preventivo desse? Em tese, toda mulher que tem câncer de mama já deve fazer. E se houver condição financeira que queira fazer, já faça. Ele não é ainda coberto por nenhum plano? Não. Nós temos um trabalho científico em desenvolvimento, o Dr. Daniel Reck, que é também oncologista conosco lá no nosso hospital, e é professor da UniOeste, está desenvolvendo um trabalho esse trabalho já está com 10 anos. Nós temos todas as nossas pacientes com câncer de mama, tem coleta de tecido e coleta de sangue periférico para dosagem do BRCA1 e BRCA2. Então nós acompanhamos famílias com isso aí. E as famílias que dão positivo, aí a gente já acompanha as filhas. Porque se dá BRCA1 ou BRCA2 positivo,
tem que se acompanhar as filhas dosando também o BRCA1 e o BRCA2. E daí, dosando isso, é possível prevenir, evitar que essas células cresçam, se desenvolvam? Aí que entra a grande questão. Se porventura nós tivermos BRCA1 positivo, tendo 87,5% de chance de desenvolver câncer de mama, o consenso na literatura atualmente é que deve retirar as mamas antes, o mais breve possível. Chega a ser quase assustador isso. Chega a ser assustador. Por isso é importante mesmo a prevenção. Considerando, assim, que câncer de mama é um dos cânceres mais agressivos que tem, que o tratamento é muito agressivo. Por que é tão agressivo, cresce tão rápido? Porque o quimioterápico é muito agressivo. Não, o quimioterápico utilizado, um deles, né, que é a adriamicina, ele é cardiotóxico também e os efeitos colaterais são muito significativos. E sem falar também que quer que faça a cirurgia para prevenção, se porventura desenvolver o câncer, a cirurgia deverá ser feita e é mutilante da mesma maneira. Então, hoje em dia, o ideal, sempre que possível, havendo BRCA1 positivo, é retirar as mamas e reconstruir. Certo, e ter uma vida normal, saudável pela frente. Não é aquela mutilação, não é lá dentro, é interno. E nos casos que dá BRCA2 positivo, aí tem que retirar os ovários. Porque a chance de desenvolver câncer de ovário, síndrome câncer mama-ovário é grande. E se vier isso positivo, é muito grande a incidência? Ainda não é descontrolado, ainda é casos raros? Não, são casos mais raros. E a grande maioria da população, por exemplo, nós estamos aí com nossos ouvintes, o pessoal ali está no interior ou está aqui na cidade, indo para o comércio, terminando o café da manhã. Qual que é o principal recado que a gente precisa deixar agora? Porque cada caso é um caso, cada faixa etária é específica, mas a gente tem que ficar esperto, ficar cuidando dos nossos mais velhos, por exemplo, dar um jeitinho de fazer um check-up. Não está na hora já, pessoal, depois de 1 ano e meio de pandemia, já providenciar esse check-up dos nossos mais velhos? Seria mais ou menos por aí, doutor? Sim, com certeza. Por isso que já existem várias campanhas, né, a nível nacional, visando pontuar determinados tipos de câncer, né? O Outubro Rosa, por exemplo, né? Para que todo outubro, uma vez por ano, se faça mamografia. Isso se for depois dos 40 anos. Se for antes dos 40 anos, a mama é muito densa e não consegue ver nada na mamografia. Aí se faz ou ressonância nuclear magnética de mama ou ultrassom de mama. E tem o Novembro Azul. Aí então, PSA, primeiro passo. É muito difícil um câncer de próstata que não aumente o PSA inicialmente. E essas campanhas realmente surtam efeito? Faz aumentar? Nosso sonho é que elas surtissem muito mais, né? É verdade. Mas nós vemos assim que ficam os aparelhos, que nem o nosso aparelho de mamografia, ele fica subutilizado. Subutilizado. Quer dizer, muito pouco utilizado. Isso. E na realidade, sim, são exames que são de graça para a população. O governo federal oferece isso de graça. O município de Dois Vizinhos, por exemplo, ele tem uma quantidade X de exames contratados lá. A população não vai fazer. Sim, agora a gente tem que puxar um pouquinho a orelha das pessoas, né, gente? Tá aí tudo disponível. Fala, Giovanni. Mas até nós não sabíamos do PET scan, né? Sim. Também é de graça de ser, né? A gente não tinha esse conhecimento. Eu não tinha, né? Para mim, o PET scan é quase o Rei Midas do longe. Mas tem aqui perto. Porque ele a técnica é incrível. Para nós, oncologistas, é um padrão ouro de estadiamento. E a gente tem que avisar os nossos ouvintes, então, se tiver interesse de fazer um check-up oncológico, vai direto ou tem que passar por um clínico geral antes? Sim, a única coisa é marcar na Secretaria Municipal. Está olhando lá no espelho, está vendo alguma coisa diferente? Sim. Ou sente, por exemplo, o intestino meio novelinha, tá uma semana assim, uma semana assado. Tem alguma coisa que fala, preciso ir lá ver. Ou além pessoas que não conseguem engravidar. A própria mamografia, próprio PSA, uma vez por ano, fazer esses exames, né? Agora tem que agendar, né, doutor? Temos o telefone aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Isso, aí a agenda. Atualmente eu estou vindo às quintas-feiras, quinzenalmente, mas a ideia é passar essas consultas para semanal.
Tem outra pergunta aqui que me mandaram na semana passada sobre as principais dúvidas que as pessoas chegam, mas deixa eu até encontrar bem certinho a pergunta que a ouvinte mandou na semana passada, falando sobre os hábitos no dia a dia, da alimentação e a rotina com o sono. Como que isso tudo também interfere? Eu não consegui encontrar o nome da senhora que me mandou essa pergunta, mas assim que eu encontrar, eu faço a referência. Os hábitos no dia a dia da família em relação à saúde em geral e aonde que aparece a suspeita de algum caso de câncer. Com relação a hábitos, nós temos algumas situações que estão bem vinculadas a determinados tipos de câncer, né? Os mais clássicos por exemplo, a questão do álcool e do tabagismo com câncer de nasofaringe, esôfago, né? Cabeça e pescoço, de modo geral, né? E nós temos, com relação ao câncer do intestino, muitos alimentos defumados ou conservados de maneira defumada, né? Uma dieta pobre em vitamina D também está relacionada ao câncer de cólon, né? E também existe um padrão genético em determinados tipos de câncer de cólon, né? Que no caso é a polipose familiar múltipla. Esses casos de polipose familiar múltipla têm que ser investigados e todos os pacientes têm que ser operados até os 40 anos de idade, porque 100% dos casos desenvolvem câncer. Isso há poucos anos para cá que já se sabe, né? Já é uma doença bem conhecida, já de longa data, né? E isso já é consenso. Ok, nós estamos aqui conversando com o Dr. Januário Souza, cirurgião geral, oncologista. Ele atende aqui em Dois Vizinhos quinzenalmente. É possível agendar ali na Secretaria Municipal de Saúde, no telefone 46 3581-5700. Vou repetir, 3581-5700. As dúvidas em geral, é importante a gente alertar a população, porque às vezes reclamam que não tem esse tipo de serviço e já está disponível e a demanda ainda não está adequada com uma realidade que deveria ser. Então, se você está aí olhando seus pais, olhando seus avós, olhando a sua família, já há mais de 1 ano e meio aí, sem nenhum check-up, prestem um pouco de atenção nesse serviço que está disponível, porque nada como um tratamento começar bem no início, né? Isso realmente ainda faz toda a diferença, né, doutor? Eu diria que o melhor tratamento é a prevenção, né? E não há razão para não se fazer a prevenção, porque todos esses exames estão disponíveis na rede de saúde, né? Então, faça um convite. Agora, na ausência da prevenção, quanto mais precoce possível o início do tratamento, maior a chance de cura, né? Hoje em dia, determinados tipos de câncer, a cura chega a quase 100%, né? Eu só não dou o 100%, porque 100%, na minha opinião, é um número divino, né? Não nos cabe como seres humanos, mas dentro daquilo que a ciência pode nos prover, é 99% em muitos casos. Faz toda a diferença. Muito obrigada, doutor Januário, mais uma vez por atender nosso convite e vir até os nossos estúdios antes da sua quinta-feira promissora aqui em Dois Vizinhos. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado de alguma forma a população e estou sempre à disposição para esclarecer dúvidas e tecer alguns comentários a respeito desta área. Vamos agradecer também aos ouvintes que estão acompanhando a gente aqui na live, Karen Pisato, o Valmir Odoni, Fátima Goulart, tem bastante gente mandando bom dia, a Marilene dos Santos, a Carla Zanella de Gouveia, bastante gente, obrigada, a Daniela Bertoncello também acompanhando a gente, tem uma lista bem grande aqui, o Claudino Tozeto, a Silmara Aparecida Contini, vê se daqui a pouco aparece lá no teu consultório esses nomes também, né? Obrigada a todos, Elisete Rodrigues, a Adelaide Tosi, que sempre manda o nosso bom dia. Obrigada, Adelaide, pela sua audiência. E a todos que estão aqui, família Sartoreto, Ferrarese, enfim, bastante gente. Um bom dia a todos vocês. Voltamos amanhã com um assunto da Foz do Chopin. E a partir da próxima sexta-feira, todas as sextas-feiras, nós teremos alguém da Rádio Educadora que está completando 44 anos
no ar, e nós traremos os nossos colaboradores, apresentadores. Quero entrevistar todo mundo, desde o meu pai, meu irmão, o Lima, os meninos do jornalismo, e vamos começar com a Simone Kemper. Dicas incríveis para vocês que gostam de administração, gestão, controle de RH, como ser a mãe de uma empresa. A Simone Kemper vai vir também no dia 2 para a gente. Obrigada a todos pela audiência, voltamos amanhã. Um bom dia. Você ouviu pela Educadora, programa 7:30. Em instantes a entrevista